Boa noite. Vamos abrir as portas do nosso sanatório. Pripyat, Ucrânia. Era a cidade onde os operários da usina nuclear de Chernobyl viviam com suas famílias. Era uma cidade tranquila, uma cidade normal. Havia até um parquinho montado e pronto para iniciar as atividades no dia seguinte, para uma comemoração. Ele nunca chegou a funcionar. É bem verdade que para algumas pessoas as coisas já não estavam assim tão tranquilas já há alguns dias. Elas estavam avistando com frequência uma criatura descrita como um grande pássaro preto. Outras descreviam como um homem sem cabeça, com uma envergadura de mais de 2 metros nas asas. E os trabalhadores da usina também começaram a vê-lo. Às vezes, ele sobrevoava todo o local ou estava pousado sobre o reator. Mais tarde, essa criatura ficaria conhecida como o Pássaro Negro de Chernobyl. Quem o viu passou a ter pesadelos horríveis, receber telefonemas sem sentido, mas ameaçadores. A cada dia, mais e mais pessoas relatavam a mesma experiência. Tudo culminou na manhã de 26 de abril de 1986, quando às 11h23 da manhã, o reator 4 da usina de Chernobyl foi pelos ares. O que houve foi uma explosão de vapor que gerou um incêndio e, em seguida, várias outras explosões. E aí veio o colapso nuclear. Uma nuvem de precipitação radioativa atingiu em 48 horas parte da antiga União Soviética Ocidental, Europa Oriental e Ocidental, Escandinávia, Irlanda e o leste da América do Norte. Foi 400 vezes maior que a bomba de Hiroshima e o primeiro evento descrito como acidente maior de grau 7, o máximo. O reator derreteu. Helicópteros foram enviados ao local com equipamentos especiais para combater incêndios. A maior parte do fogo foi apagada até às 5 da manhã, menos no reator 4, que continuava a queimar, e isso durou por várias horas. Só que aqueles bombeiros não sabiam o tamanho real do problema, não tinham sido informados, passavam a se tratar só de um incêndio elétrico, e aí receberam doses enormes de radiação, e a maioria deles morreu. Os poucos que sobreviveram também afirmaram terem visto o pássaro negro sobrevoando o local durante o incêndio. Os 50 mil habitantes de Pripyat foram obrigados a evacuar o local às pressas, sem ter a dimensão real do que estava acontecendo, tendo que largar tudo para trás. Absolutamente tudo. Móveis, roupas, brinquedos, documentos, fotos, toda uma vida. O hospital recebeu muitas das primeiras vítimas. O problema era que ele também já estava totalmente tomado pela radiação, e médicos, enfermeiros e pacientes morreram. Ao nascer do sol do dia seguinte, Pripyat era uma cidade fantasma. E a partir daí, muitos especialistas na área de estudos paranormais e sobrenaturais e também parapsicólogos afirmaram que a cidade se tornou uma porta de entrada para o desconhecido. Alguns chegam a dizer que é uma mina de ouro para fenômenos paranormais. Muitos investigadores foram até Pripyat para pesquisar os fenômenos e tentar conseguir a tão esperada resposta de que a cidade tenha de fato se transformado em um portal. O problema é que nunca há tempo suficiente para isso. Por causa dos níveis de radioatividade que ainda continuam no lugar, o tempo em que é permitido se manter na região é muito curto. Os investigadores conseguem captar indícios de atividade paranormal o tempo todo, mas tão logo tentam se aprofundar, os contadores disparam avisando que é hora de sair, se não quiserem morrer. Mas ainda assim eles conseguiram confirmar que o lugar é assombrado. Durante as investigações, eles viram sombras assustadoras, umas sem forma definida, outras formas humanas,
caminhavam entre os prédios e pelas ruas. Há também uma estranha luz âmbar que costuma aparecer e pairar por alguns minutos sobre os prédios e depois desaparece. Ainda não foi possível descobrir do que se trata. Mas não são apenas os pesquisadores que sabem que Pripyat é assombrado. Os soldados que vigiam a área dizem ver sombras estranhas o tempo todo. Pensam até que alguém conseguiu entrar na cidade sem ser visto. Vão verificar, mas não encontram ninguém. Eles também dizem que são tocados por coisas invisíveis e um mal-estar constante se instala. Uma sensação de milhares de olhos vigiando. Isso sem contar nos rostos que aparecem e somem nas janelas do hospital. Um dos soldados contou que quando eles não veem, não enxergam os rostos, sempre sentem que eles estão lá, mesmo que invisíveis, observando. Também dentro do hospital são vistos muitos vultos e sombras e aparições de corpo inteiro. Muitas são de crianças. Mas o que mais assusta e perturba é o som de crianças correndo e rindo pelas ruas. Quando isso acontece, uma sensação de angústia e medo quase incontroláveis toma conta do ambiente e a vontade é de sair correndo. Um desses soldados disse que até parece que o parquinho está em pleno funcionamento, com as crianças brincando, só que em um outro plano. O canal Sci-Fi mandou uma equipe de investigadores, o Destination Truth, até lá. Muitos fenômenos foram captados. Só que o mais chocante foi quando, após vestir as roupas de proteção radioativa e conseguirem investigar o chamado sarcófago, que é uma proteção onde estão os restos do reator 4, uma figura humana apareceu na imagem da câmera térmica, dentro do reator. E há também uma suspeita assustadora, a de que criaturas mutantes possam estar habitando o lugar. Mas isso só é falado pelos pesquisadores, porque os soldados mesmo, claro, eles dizem que não sabem nada sobre isso. Mas a gente sabe bem que eles jamais falariam sobre isso se vissem qualquer coisa do tipo. Já os investigadores dizem que há vários indícios de que isso possa ser uma realidade. Ossos em alguns pontos da cidade indicam que alguém ou alguma coisa está se alimentando. Sombras e vultos com formas animalescas, além da estranha movimentação nas árvores ao redor e também nas águas, como se algo vivo e muito grande estivesse prestes a emergir. Câmeras de monitoramento deixadas na cidade mostram, apesar das imagens ruins, a existência de várias criaturas estranhas. O pássaro negro de Chernobyl, como foi descrito pelas testemunhas, é bem semelhante à descrição do Mothman. E a gente sabe, né, o que acontece quando o Mothman aparece. Depois do acidente, ele nunca mais foi visto na região. Infelizmente, como eu disse antes, o lugar nunca será seguro para uma pesquisa mais demorada, mais detalhada. E muita coisa vai passar batido. Mas ainda assim, hoje em dia, Pripyat é considerado um marco zero dos fenômenos paranormais. Almas atormentadas, presas, energia residual de medo e do apego pelas coisas que ficaram para trás. Tudo isso congelado no tempo, em uma única cidade. Coisas tão fantásticas que vão permanecer para sempre, trancadas atrás das cercas e da constante e incansável vigilância dos soldados. Semana que vem eu volto com mais um lugar perdido no mundo, mas um lugar onde os fantasmas são os donos. Doutora Play, fechando as portas do sanatório. Boa noite.